Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Atos, capítulo 19, versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmão, do Espírito Santo de Deus, e nós temos de buscar essa experiência com Deus. Atos 19, versículo número 2, no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, capítulo 19, versículo 2. Ele diz assim, vamos ler o 1 e o 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então veja, irmão, eram pessoas que já criam em Deus, mas ainda nem sequer tinham ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Agora a lição que fica para nós ouvimos falar, a palavra é pregada para nós. Agora não podemos e nem temos só que ouvir falar, nós temos de buscar de Deus, não só uma experiência com o Espírito Santo, mas ser batizados no Espírito Santo. Nós precisamos. Ora, pastor, por que é importante alguém ser batizado no Espírito Santo? Para você entender o porquê da importância dele, nós temos de entender quem ele é. Vamos lá para João capítulo 14, então, versículo número 16. Primeiramente, versículo 16, João 14, 16. Vamos meditar um pouquinho e entender quem é o Espírito Santo. Por que eu preciso dele? Precisamos. Então vamos atentar um pouquinho para essa palavra, dar atenção para ela. João 14, 16. Jesus diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então quem é o Espírito Santo? Primeira coisa, ele é o outro Consolador. Jesus era o primeiro Consolador, irmão. E aqui é importante, ele ensinava os discípulos que se ele não fosse para o Pai, o Consolador não viria. Veja lá, então ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus era o primeiro. Agora, como é que Jesus consolava as pessoas? Que essa era a missão dele. O profeta disse, né, que a tarefa dele era consolar. Ele diz: consolai o meu povo. Como é que Jesus consolava, irmãos? Será que é como a gente? Não. Você encontra alguém sofrendo, uma pessoa que está triste, aí nós oferecemos o ombro para ela chorar, né? Damos um abraço, ficamos ouvindo a pessoa, ela conta o problema, desabafa, fala uma porção de coisas, aí chora, você dá um abraço, e pode chorar, é bom chorar. Não é o que Jesus fazia. Onde Jesus ia, ele operava o poder de Deus. Então o consolo de Jesus não era só oferecer uma palavra para dar um ânimo, para dar um consolo, uma ajuda. O consolo de Jesus era usar o poder de Deus e colocar as pessoas em liberdade. Esse era o consolo de Jesus. Quando ele encontrava um doente, por exemplo, havia consolo, ele curava o enfermo. Encontrava a pessoa que andava perturbada por qualquer ação do diabo, havia consolo para ela. Jesus libertava aquela pessoa, ela ficava completamente livre daquela ação do diabo. Então esse era o consolo do Senhor. O consolo dele não era uma palavra bonita, uma história bonita, uma coisa que impressionava as pessoas, mas não fazia nada. E quantas vezes alguns querem isso, né? Quantas pessoas querem assim? Ele quer ouvir uma palavra bonita, uma pessoa que concorde às vezes com ele, mesmo que não traga fruto nenhum. Alguém que diga: não, irmão, verdade, você está sofrendo muito, você é uma pessoa tão injustiçada. Não, pare com isso, busca o consolo de Deus. O consolo de Deus é mudar aquela situação, o consolo de Deus é mudar aquela história. Então o Espírito Santo é o outro Consolador que Jesus rogou, pediu ao Pai que enviasse para que estivesse conosco. Jesus foi para o Pai, mas ele disse aqui que ele estaria conosco para sempre. Então não foi só naqueles dias, ele ainda está conosco. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia para continuarmos a obra que Jesus começou.
nos auxilia a usar o poder de Deus, a receber os milagres de Deus. Quando temos a direção do Espírito Santo, o poder de Deus então opera. Versículo seguinte agora, versículo 17. Então ele é o outro Consolador. No 17 ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja, quem é o Espírito Santo? Outra coisa que ele fala, ele é o Espírito da verdade. Então onde há qualquer engano, não há o Espírito Santo. Onde não está a verdade, não está o Espírito Santo. Mas o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos dizer, irmão, que o Espírito Santo é o Espírito da palavra. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Veja lá, que nos ensina, que nos guia na palavra de Deus, que nos ensina toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E uma coisa é importante dizer, irmão, o mundo não pode receber. Então veja, o sistema de vida sem Deus não pode receber. Aquele que vive no mundo, o mundo que nós dizemos é o sistema de vida sem Deus, onde não há respeito às coisas de Deus, não pode ser cheio do Espírito Santo, não pode receber do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, é aquele que nos traz a revelação da palavra. E outra coisa aqui para aprendermos o que ele é, versículo 26 agora, um pouquinho para frente aí, no versículo 26, amém? Mas aquele Consolador, qual Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja lá, o que o Espírito Santo faz? Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas. Irmão, ninguém compreende as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. E não é pequeno o número de pessoas que querem ensinar as coisas de Deus unicamente pelo natural. Observando, fazendo um estudo por cada natureza, né, que a natureza, Deus criou, foi assim, e a pessoa faz aquela coisa toda lógica, mas sem o Espírito Santo, não há testemunho da verdade. Nós podemos pregar o Evangelho a vida inteira, querido. Se o Espírito Santo não falar aos corações, não há conversão, não há mudança de vida, porque é Ele que ensina todas as coisas. E aí nos encontramos, às vezes, em situações que nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes nós estamos numa hora difícil, talvez você tenha passado por isso, nós passamos por isso. Surge aquela hora que você não sabe nem como orar, nem que oração fazer, você se encontra perdido. Irmão, quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, ele o guia em toda a verdade. Ele fala ao coração, ele testemunha da palavra no coração dessa pessoa. E uma coisa muito importante, ele não cria doutrina nova. A doutrina do Espírito Santo é aquela que aprendemos com Jesus. Ele nos fará lembrar de tudo. Veja lá, leia de novo aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja o que Jesus falou aqui. Ele nos faz lembrar de tudo o que o Senhor Jesus disse. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. Então ele não entra numa contradição. O que Jesus falava, ensinava, ele recebia do Pai. Não vinha dele, não era da mente dele. Jesus não criou coisa nenhuma. O que ele ensinava, ele diz, recebia do Pai. O que ele ouviu do Pai, ele nos ensinou, ele nos transmitiu. Agora ele diz que o Espírito Santo não vai criar uma nova doutrina. Entenda? Ainda que a coisa pareça inspirada, irmão, bonita. É direção do Espírito Santo. Está na palavra de Deus? Não, não está. Então não é de Deus, irmão. Não vem do Senhor. O Espírito Santo não cria doutrina nova. Ele nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus disse. Mas não é bem assim. Ora, o apóstolo disse, irmão,
que se alguém anunciar, o apóstolo Paulo diz, outro evangelho, ele diz o quê? Seja anátema. Olha que coisa. Então não há outro evangelho, não há outra doutrina que não seja a palavra de Deus. Ele nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Alguém diz para você, não, o Espírito Santo está me dando uma doutrina nova. Sai fora, meu irmão. Corre dessas coisas, não creia nessas coisas. Ele não trará doutrina nenhuma. Ele nos ensina aquilo que do Senhor nós recebemos. Agora você pode crer, irmão, claro, que quando você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo te conduz, abre o seu entendimento, faz você compreender aquilo que Deus está ensinando. E Ele fala ao nosso coração através da palavra. Então essa é a tarefa, é o papel do Espírito Santo, nos fazer lembrar de tudo quanto recebemos do Senhor. Então veja, olha a importância, irmão. Ele é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade, da palavra. Sem o Espírito Santo, a palavra não passa da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Então veja lá, a letra mata, a letra aprisiona, irmão. Aquele que é preso só na letra é uma pessoa presa à religiosidade. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica, que traz vida, que traz para nós a revelação de Deus. E Ele é aquele que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou, e quando precisarmos, nós podemos clamar a Deus e seremos atendidos. Amém? E o Espírito Santo também nos dá poder para realizar a obra de Deus. Um pouquinho à frente agora, no livro de Atos, capítulo 1. Versículo 8, veja aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. E uma coisa interessante também, irmão, enquanto você vai encontrando aí, ele diz que Jesus pediria ao Pai um outro consolador. Eu estava lendo uma outra versão da Bíblia, e ele coloca a palavra advogado. Eu falei, mas por que advogado? Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Quando você está orando em línguas, a Bíblia diz que o mesmo Espírito intercede por nós. Aí você não sabe pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede. Então, ele é o nosso advogado. É aquele que está diante de Deus pleiteando por você, pleiteando a nossa causa. Atos 1:8, vamos lá então, em nome de Jesus. Mas recebereis a virtude ou o poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então é outra coisa que o Espírito Santo é. Ele faz, ele nos capacita para que a obra de Deus seja realizada. Nós recebemos poder quando somos cheios do Espírito Santo. Que poder é esse? Para testemunhar do Senhor, irmão. Poder para receber, usar o poder de Deus, para ser testemunha de Jesus, não só aquela testemunha de boca, não, testemunha de vida, de você mandar o mal embora, o mal ir embora, de você orar e ter o testemunho, não, eu orei e eu fiquei curado. Deus, eu estava doente. Às vezes você pode falar com alguém e a pessoa diz, é fácil você dizer, né, que você não tem a enfermidade que eu tenho, você não tem a doença que eu tenho, mas você vai poder dizer, eu tinha, mas o Senhor Deus em nome de Jesus me curou, e hoje eu estou curado. Eu tinha essa doença, eu tinha esse problema, mas pelo poder de Deus eu fui sarado. Pelo poder de Deus eu venci, pelo poder de Deus eu me levantei. Então é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Agora, onde é que nós vamos testemunhar? Temos de entender na palavra. Ele diz para eles, né, em Jerusalém, veja lá, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Às vezes você pega alguém, irmão, que tem até um desejo, né? Ah, pastor, eu queria ser um missionário. Ir lá para os confins da África, para os confins da Índia, que outros lugares aí que nós nem lembramos assim agora, né? Aqueles lugares remotos, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas precisam tanto de Deus. Tá bom, esses lugares precisam de Deus, irmão. Mas eles tinham que começar onde? Em Jerusalém. Tinha que começar em casa, irmão. Às vezes tem alguém sofrendo na nossa casa e nós não estamos testemunhando do poder de Deus. Queremos ir testemunhar para o africano, que não é errado não. Queremos levar a palavra para ele, tem que desejar, levar. Mas dentro de casa tem alguém sofrendo, perdido,
que não é salvo, e nós não estamos levando a palavra de Deus a essa pessoa. Temos de levar. Tem que começar dentro de casa. Tem que começar por nós. Eu falei uma vez, tinha uma pessoa que sempre falava comigo: pastor, meu sonho é ir para tal país, que eu já tinha estado lá um tempo, né? Meu sonho é voltar para lá. Eu disse: mano, gozado uma coisa, todo sábado nós temos evangelismo na igreja, só nunca veio evangelizar aqui, e só quer evangelizar lá do outro lado do mundo. Será que é esse o seu desejo realmente? E às vezes nós temos isso, irmão. Não, primeiro em casa, em Jerusalém, depois ele fala aqui em Samaria, quer dizer, na Judéia, Samaria, os vizinhos, tem que conhecer que você é de Jesus, irmão, que o Espírito Santo de Deus habita em você, que você é uma pessoa diferente, conhecer que o amor de Deus está em você. E como é que eles vão conhecer? Pelo poder de Deus que opera na sua vida. Eu perguntei hoje, nós estávamos orando aqui com os obreiros, hoje de manhã, alguém já pediu oração por você lá, o vizinho já foi lhe procurar? Ora por mim, eu sei que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, ora por mim. Já lhe aconteceu isso, não? Não, né? Pastor, ainda não, mas tem que acontecer, tem que te procurar, no trabalho, na escola. Uma vez eu tomei um susto, irmão, um susto no bom sentido, né? Estou chegando em casa, no apartamento, aí tocou a campainha, tocou o interfone, aliás. Aí o rapaz falou para mim: você aí é o apartamento tal? Eu falei: sim. Olha, é o morador aqui do apartamento de cima, você podia vir aqui que eu quero conversar com você. Eu falei: pronto, o que aconteceu? Fizemos barulho demais aqui, né? Aí chegou lá, ele falou assim para mim: olha, eu sei que você é pastor, você pode fazer uma oração por mim? Está acontecendo isso, aquilo na minha vida. Irmão, tem que acontecer. A sua comunhão com Deus tem que atrair a atenção das pessoas, para olhar para você, não como uma pessoa normal, mas como pessoa de Deus, como alguém que pode orar e acontecer o milagre. Mas nós temos de ter o testemunho do Senhor, temos de ser cheios do Espírito Santo, amém? Então Ele nos capacita a testemunhar do Senhor Jesus, a levar a salvação, primeiro em casa, claro, depois na vizinhança, tem que saber que somos de Deus, e até os confins da terra. Aí você pode desejar ir para lugares longes, e Deus vai usar você, Deus pode usar muito você, em nome de Jesus. Então, voltando ao início da mensagem, o que nós falamos? Não é só ouvir falar. O triste, irmão, esse povo já eram de Jesus, já tinham até sido batizados, veja bem, só que ainda nem sequer tinham ouvido falar que havia Espírito Santo. E às vezes nós ouvimos falar, mas ainda não demos a devida atenção a essa palavra, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Mas pastor, eu posso ser? Veja a promessa de Deus, depois você vai me dizer se você pode ou não. Atos ainda, capítulo 2, agora é na mesma folha aí praticamente, é na mesma página, versículo número 17, Atos 2, 17, achou? Na mesma folha. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então vamos ver aqui, essa é a promessa do Espírito Santo, ainda no versículo 39, só para fechar o entendimento aqui, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a quem diz a promessa? Primeira coisa, irmão, o profeta Joel disse que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Um dia uma pessoa disse: glória a Deus, porque Deus está batizando a pessoa da religião tal no Espírito Santo, aquele da religião tal, que nem tem o Evangelho, Deus está enchendo do Espírito Santo. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Mas por quê? Ele prometeu, pastor, que ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas nós não podemos esquecer, irmão, do que o profeta disse, que Deus tiraria um coração de pedra
e colocaria um coração de carne. Qual é o coração de pedra, irmão? É o coração onde Jesus não está. O coração de carne é o coração transformado. E a única coisa que transforma o coração do homem é o Evangelho do Senhor. É a conversão sincera ao Senhor Jesus. Então, todo aquele que aceitou Jesus, ele chamou, e aceitou o chamado dele, essa pessoa então pode e tem de ser batizada no Espírito Santo. Não é só um direito, é algo que nós temos que buscar. Não é só um direito, é um dever de todo filho de Deus procurar o batismo no Espírito Santo. Você tem de ser batizado no Espírito Santo. E às vezes nós damos, irmão, muita atenção ao corpo, à cura. Queremos ser curados. E a pessoa faz campanhas, né? Faz campanhas, toda a campanha da igreja. O pastor diz: olha, nessa campanha você vai ser curado. Ela dá glória a Deus, ela se alegra, eu vou ser curado. E fica curado. O outro quer prosperar, ele batalha para prosperar, ele luta para prosperar. Ele pode prosperar, mas nós temos que lutar da mesma maneira, irmão, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para ser batizado do Espírito Santo, para ser renovado. Pastor, já sou batizado no Espírito Santo, mas tem gente que é batizado e nem em línguas fala mais, irmão. Há tanto tempo ele não tem uma experiência com Deus. Você tem também de ser renovado, renovar essa experiência com o Senhor. Irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, querido, nós só vamos ter tempo para fazer a obra de Deus, irmão, para pensar nas coisas de Deus. Não vamos ter tempo para pensar na vida dos outros, para falar da vida dos outros. Aquele que gosta de falar de todo mundo, está faltando o Espírito Santo ali, irmão. Ele não é cheio do Espírito Santo. Verdade. Aquele que só tem crítica a tudo, não tem o Espírito de Deus, irmão. Ele precisa ser cheio. Quando ele for cheio do Espírito Santo, isso aí tudo acaba. Acaba tudo isso aí. A vida dele só tem lugar para uma coisa: é servir a Deus, é buscar a Deus. Amém? Então temos não só de ser batizados, ser renovados, temos de ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá para Atos 2 ainda, no versículo 38, eu li o 39 e volta para o 38 aí. Falamos da promessa. Agora, quem pode ser batizado no Espírito Santo? Olha o que ele mostra aí, veja. E disse-lhes Pedro. Então, quando as pessoas viram, né, irmão, que eles falavam em línguas, alguns zombavam deles, outros tiveram um coração quebrantado e queriam a mesma experiência com Deus. E aí diz então: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja aqui, então há aqui um processo. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Ele fala a primeira coisa: arrependei-vos. Segundo, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus. Tem de ser batizado nas águas. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu explico o seguinte, irmão: tem duas coisas, as duas últimas podem mudar. Às vezes muda a ordem. Tem gente que é batizado no Espírito Santo e não foi batizado nas águas ainda. Foi o meu caso. O pastor não tinha marcado batismo no Espírito Santo, nas águas. Deus me batizou no Espírito Santo, depois eu fui batizado nas águas. Tem muitos casos assim na igreja. A primeira não muda nunca. Sem arrependimento, se não houver conversão verdadeira, esse é o arrependimento, não tem como Deus batizar no Espírito Santo. Então a primeira não muda nunca. Ah, não, mas eu não sou nem crente, Deus me batizou no Espírito Santo. Espera aí, tem alguma coisa que não dá certo, não. Se não houver arrependimento, irmão, como é que Deus pode batizar no Espírito Santo alguém que ainda vive no pecado? Alguém que ainda não entregou o coração completamente ao Senhor. Jesus ainda não é o Senhor daquela pessoa. Como é que o Consolador pode vir? Ele não pode. Então a primeira não muda nunca, mas a segunda e a terceira podem mudar. Ah, pastor, já me converti, ainda não fui batizado nas águas, porque ainda não teve a oportunidade, não teve o batismo nesses dias depois que eu me converti. Então, amado, primeira oportunidade, você tem de ser batizado. Mas Deus pode batizar você no Espírito Santo, você tem que começar a buscar. É dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Agora, pastor Edson, como é que alguém pode ser batizado? Pode receber. Eu costumo explicar, irmão, que é como todas as outras bênçãos de Deus. Como é que você recebe uma bênção de Deus?
Como é que você recebe? Pedindo muito? É assim? Jejuando bastante? Dando oferta na igreja? É isso, não? Que é isso, gente? Nada disso. Nós somos abençoados pela fé. Não é assim? Não, eu sou abençoado pela oração do irmão José, que ele ora por mim todo dia e Deus me abençoa. Não, você é abençoado pela fé, como qualquer outra bênção. Assim é o batismo no Espírito Santo. Como assim, pastor? Lucas 11, volta um pouquinho lá, a sua Bíblia. Lucas, capítulo 11, versículo 9. No Novo Testamento ainda, no Evangelho de Lucas, capítulo 11. É o último texto aqui para terminarmos a mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 11. E eu vos digo a vós, o que ele diz para nós aí? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Por que ele falou isso? Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Estou lendo até devagar aqui. Não estou achando, então você não está buscando. Não estou recebendo, você não está pedindo. A porta não está abrindo, você não está batendo. Porque ele disse aqui, qualquer que bate, abrir-se-vos-á. Qualquer que pede, recebe. E quem busca, vai achar. Agora veja. E qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Você faz isso? Seu filho fala, me dá um pão, pai, estou com fome, dá um pãozinho. Você pega uma pedra e fala, vai mordendo isso daqui por enquanto. Ou então nem fala isso, toma isso aqui. Você não dá, irmão. Você procura fazer o melhor. Se ele pedir pão, você vai dar o pão. E ainda pergunta, quer pão com manteiga, quer pão com quê? Não é? Você quer pão de que jeito? Pão doce, pão salgado, o que você quer? Porque você quer fazer o melhor. Então veja lá. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai dar uma pedra? O que mais? Deixa eu voltar aqui. Comecei a falar, fugiu o versículo aí. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Fala, me dá um peixinho. Você pega lá, dá uma cascavel para ele, né? Quer ter um aquário com um peixinho, você vai dar uma cascavel na mão dele. Você não faz, irmão. Por que o homem faz isso? Veja o que Jesus falou. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Veja lá. Se o homem é mau, irmão, e ele sabe dar boas coisas, boas dádivas, bons presentes aos seus filhos, o homem tem essa natureza, não fui eu que falei, foi Jesus que falou. O homem tem essa natureza má. Ele sabe dar bons presentes. Ele dá o melhor que ele pode. Às vezes ele não pode dar um presente caro, ele dá um presente barato, mas ele dá o melhor que ele tem condição de fazer. Porque ele quer o melhor para o filho. E Deus, irmão? E o Pai Celestial? Será que Ele não vai dar para nós o Espírito Santo se nós pedimos? Ele não tem coisa melhor para dar. O Espírito Santo é o selo da salvação de Deus na gente, irmão. Ele habita em você, Ele mora em você agora. Ele está conosco. E se você pedir com fé, que eu falei no início, você vai receber, em nome de Jesus.